Oi, estou aqui para responder as perguntas que surgiram na nossa última live no Instagram e que não deu tempo de eu responder. Então, vamos começar pela pergunta do Bruno. Gostaria de saber como se dá o estado de espelho para deficientes visuais. Trata-se de uma metáfora? Estou começando a estudar Lacan, último ano de psicologia. Admiro muito o seu trabalho. Obrigada, Bruno. Fico muito feliz. Essa pergunta, Bruno, eu não sei te responder. E foi uma coisa que já passou pela minha cabeça. Até porque eu não tenho nenhum contato com cego, não sei o que acontece com eles, entendeu? Enfim, é uma grande questão, mas que eu não sei responder. E é uma questão que eu sempre me pergunto a mim mesma, mas eu fico sem resposta. Paulo, Nadia, se o amor surge como uma possibilidade de driblar esse furo, falta, se é que se pode ser compreendido como uma angústia, por que amar é tão difícil? Bruno, adorei sua pergunta, mas olha só, não é bem driblar, é vir em suplência, é diferente. Driblar é dar um jeito, não é somente dar um jeito, porque com jeito ou sem jeito existe real, simbólico e imaginário. É lógico, se cada um de nós não der o seu jeitinho diante do real, o que temos é a angústia, que implica em toda a paralisação da linguagem. Uma das características da angústia, desse vazio que nos oprime no peito, né? Nesse momento crucial da angústia, não aparece na nossa cabeça nenhuma palavra, ou seja, nenhum significante, nenhuma imagem. Quando aparece alguma coisa, já dá um certo alívio. Quando você me diz que amar é tão difícil, primeiro, eu concordo com você, né? Mas, em segundo lugar, eu gostaria de trazer uma questão para você. Quando se fala amar, de que amor se trata? Do amor como dom, do amor como signo da paixão e uma série de outros amores? O que eu posso te dizer de antemão é que amar, do ponto de vista da paixão, só temos angústia, tristeza e sofrimento. Eu poderia te dar como referência a Teoria do Amor, que saiu na coleção da Zahar, um livro pequenininho. Agora temos a pergunta de outro Paulo. Nadia, é interessante pensar sobre essa falta diante do falar. E sabe, começa a pensar sobre a lógica desse raciocínio. A linguagem seria um recorte da realidade, desse real que se apresenta? Olha, não a linguagem, mas o discurso. A linguagem é por estrutura, e justamente por isso que a estrutura da linguagem é a mesma estrutura do significante. Agora, em relação ao real, o real é aquele que se apresenta sempre resistindo a qualquer interpretação, a qualquer significação, né? Então, ele só pode comparecer diante de nós sobre a forma de furo ou sobre a forma de falta. Toda vez que o real comparece como forma de falta, é falta de quê? Falta de um significante. Por que Lacan coloca o real sempre no regime
do impossível. Eu vou dar um exemplo. O vírus da AIDS, quando ele surgiu, matou um número enorme de pessoas. Hoje já se encontram remédios que evitam a morte de várias pessoas que portam esse vírus. E, obviamente, no futuro, ele será curado como a lepra é curada hoje em dia. Se nós vamos lembrar da lepra na Idade Média, e os leprosos eram todos rejeitados e expulsos, então moravam todos juntos. Por isso que muitos historiadores dizem que muita gente que não tinha lepra, mas que tinha infecções que davam feridas feias na pele, porque devia ter muita alergia do corpo em contato direto com a lã, se eram considerados leprosos, mesmo não sendo, iam viver entre eles e acabavam se tornando leprosos. Então a lepra era o verdadeiro horror, terror, pavor da Idade Média, uma doença mortal. Como foi a AIDS quando ela apareceu? Hoje em dia, a lepra é uma doença praticamente curada. É uma doença curada. Por que eu estou dando esse exemplo em relação ao real? Olha só, em relação à AIDS, muita gente deve ter morrido por causa da AIDS sem se saber. Só se pôde falar de morte por causa da AIDS quando alguém, num laboratório, descobriu um vírus que ainda era inteiramente desconhecido e recebeu o nome que lhe foi dado a ele, AIDS, que no início era o terror de todo mundo. Da onde veio esse vírus? Do real. Mas não é porque vai se descobrir a cura total e absoluta da AIDS, como se descobriu da lepra, que vão deixar de aparecer doenças novas, e são doenças que só podem vir de um lugar, do real. Uma parte ínfima, muito pequenininha desse real, quando se torna conhecido, é nomeado e simbolizado. Mas o real continua sendo aquilo que se basta a si mesmo e que só pode comparecer, ora como falta, ora como fogo. Vânia, não se fala tudo porque há o real? Não, é lógico que não se fala tudo porque não é possível se dar conta do real. Eu vou dar um exemplo de um real que comparece para todo falante e que Freud deu o nome de castração: a morte. Deixando de lado o discurso religioso, a morte para todos nós é um mistério. E ela ocorre sempre no mesmo lugar, que é uma das definições que o Lacan dá do real. Em que lugar ela comparece? No corpo. É essa presença da morte em todo o corpo vivo que Freud chamou de castração. Assim que nascemos, o nosso destino é a morte. Quando nascemos, não sabemos desse destino, mas no percorrer da nossa vida, vamos descobrir e cada um tem que se haver de como lidar com ele. Então, uma das definições que o Lacan dá do real é aquilo que comparece sempre no mesmo lugar. Então eu dei como exemplo a morte, mas o que é importante é quando algo que comparece do real e conseguimos dar significado, né? E obviamente ele passa a fazer parte do simbólico, o real continua, né? O real como aquilo que só pode comparecer como furo ou como falta, está sempre presente. E Lacan, quando traz essa categoria de real, de uma certa forma, ele está lendo Freud. O que é a castração para nós seres falantes, se não esse real que eu vou tomar conhecimento um dia que o meu destino é a morte? E o que fazer sabendo desse destino?
Então, quando a Vânia pergunta, não se fala tudo porque que há o real? Não, não se fala tudo porque não há o significante que dê um basta. No grande outro, como lugar do significante, é um lugar furado. Há sempre lugar para mais um. E aquele significante que comparecesse e fechasse esse buraco, não há. Então, quanto mais eu falo, há sempre um falta dizer. E isso é sempre, porque nós, humanos, estamos interditados para falar tudo. Bruno, o que são as cantigas de amigo na Idade Média? Ah, Bruno, isso é uma pergunta muito longa. Eu estou pensando em fazer um vídeo no meu glossário sobre as cantigas de amigo. Não só sobre as cantigas de amigo, mas as cantigas de amigo existiram paralelamente às cantigas de amor. Cantigas de amor e cantigas de amigo eram gêneros diferentes de poesias. Mas, para não te deixar sem resposta nenhuma, no século XIII vai surgir em Portugal e na Galícia, aonde nessa época se falava uma língua que não era nem o português, nem o galego, nem corresponde ao português arcaico, portanto antigo, e o galego antigo também. Essa língua que se falava recebia o nome de romance ou romanço. E é nessa língua que aparece na poesia um gênero lírico cujos autores são homens, mas são homens que na poesia falam como se fossem mulheres apaixonadas que estão sofrendo pela ausência do amado. Quase sempre em viagem, ou pelo mar, mas principalmente pelas guerras. E o que é interessante, que os homens trovadores ou jograis, não importa, quando produziam cantigas de amigas, né, que eram cantigas de mulheres, eram homens que na poesia se passavam por mulheres apaixonadas. Outra pergunta da Vânia. O psicanalista ocupa o lugar do feminino? Vânia, essa pergunta é muito complexa. Eu tanto poderia te dizer sim, como eu poderia dizer não. Por quê? O que se entende por feminino? De outra forma, o que eu posso compreender como feminino com Freud e Lacan? Então eu nem vou te fazer um certo resumo, porque isso vai implicar numa série de discussões e na questão mais crucial para o ser humano, porque se indagar sobre o que era o feminino, me parece que é como que, de forma implícita, se indagar sobre a diferença sexual. E isso eu não podia te responder agora, até porque, além do assunto ser extremamente complexo, Lacan tem uma posição até 1969, depois, a partir de 70, ele vai mudar, e já nos seus últimos textos ainda aparecem algumas novidades. Sinto muito. Esse lugar feminino diz sobre uma falta, é complicado também, né? Porque uma coisa, eu vou tentar te explicar, é o lugar do feminino. E me parece que para Lacan o lugar do feminino não tem a ver com as mulheres diferentes dos homens. O feminino para o Lacan é uma posição no discurso. Por exemplo, nas cantigas de amigo, falar do amor em curso, falar daqueles que estão vivendo o amor e por um motivo de viagem, algum motivo, na cantiga de amigos, os motivos são muitas viagens por causa das guerras.
As cantigas vão aparecer no século XIII em Portugal, mas já existiam no século XII no sul da França. Então é uma época de guerras, que os homens se deslocam muito e que as mulheres estão sempre sozinhas, e os homens se fazem passar por mulheres apaixonadas, dizendo que sofrem por causa do seu amor, que por algum motivo, quase sempre a viagem, não está presente. Então nós temos um amor correspondido, mas um amor correspondido que por questões especiais afastou-se da amada, e a amada sozinha, e vem todo aquele discurso da saudade, do sofrimento, da dúvida. Será que ele ainda está pensando em mim? Será que ele está me traindo? Será que ele está sendo fiel? E etc, e etc, e etc. Agora, esse lugar feminino diz sobre uma falta. Eu vou arriscar, mesmo sabendo que é muito complexo para mim tentar dizer o que eu vou dizer, mas se você considerar o Lacan, por exemplo, vamos começar por Lacan, que eu acho que fica mais falta. O que ele considera quando ele fala em relação ao amor, aquele que ocupa o lugar de amante é sempre um lugar feminino. É justamente o conviver de forma, cada um com seu jeito, vamos dizer assim, com a falta, que o amante se coloca. É porque falta alguma coisa ao sujeito que ele vai procurar um amor, que ele vai procurar um objeto amado. E procurar um objeto amado significa se colocar no lugar de amante. E o lugar de amante é o lugar sobre o qual se abate uma falta sobre o sujeito. Já o lugar de amada, se eu sou amada, é porque eu tenho algo de muito especial em relação, é óbvio, àquele que me ama. Então, o lugar de amado é um lugar masculino. É aquele que tem alguma coisa que não se sabe o que é, mas que faz com que alguém o ame. Para Lacan, o lugar do ter é uma posição masculina no discurso, e o lugar de falta é uma posição feminina do discurso. Então, tanto faz homem ou mulher, é do lugar de amante ou de amado que se coloca o feminino ou o masculino. Outra pergunta também do Paulo. Enquanto que no masculino é ter algo a mais que impossibilita essa falta estrutural, não, de jeito nenhum. Eu ter alguma coisa que eu não sei o que é, que faça que alguém me ame, não é essa alguma coisa que eu tenho, de forma nenhuma, me coloca do ponto de vista do sujeito sem falta. Todos nós, enquanto sujeitos humanos falantes, portamos uma falta que nos remete tanto para o real quanto para o simbólico, porque não há um significante, aquele que daria um sinal de basta. Pronto, a partir de agora não entra mais ninguém. Não, o lugar aonde todos os significantes se situam é um lugar furado. Então, há sempre lugar para mais um. Não é como o copo d'água, que aquela última gota é a última porque vai esvaziar o copo. Não. Aliás, olha só, lendo Lacan um dia desses, eu não lembro que seminário, mas não importa. O Lacan se referindo a seu público e diz assim, mas será que até agora vocês não perceberam que o outro, enquanto lugar é o mundo? É a primeira coisa que eu pensei, falei assim, danadinho, né? Dizer isso agora, eu queria que dissesse há 20 anos atrás, quando eu estava começando a querer compreender Lacan.
porque o acesso a seu discurso não é fácil. Eu sempre disse isso e continuo repetindo. Mas eu li uma entrevista que o Lacan deu no jornal, que o entrevistador pergunta sobre o discurso hermético dele. E sabe o que ele responde? Que no futuro vão conversar sobre ele e a sua teoria tomando um chopp, e vai ser a coisa mais fácil de ser falada e trocada. Paulo, enquanto que no masculino é ter algo a mais que possibilita essa falta. Masculino e feminino, para Lacan, são lugares discursivos. Outra coisa é o homem e a mulher. E colocar em cena o homem e a mulher é colocar em cena a diferença sexual. E aí nós vamos ter que falar de um Lacan a partir de 1970, quando começa a nos apresentar os 4 discursos. Não dá para falar em 5, 10 minutos. Algumas perguntas aqui eu acho interessante até se fazer uma live. E eu estou pensando aqui em vocês que seria até bom que o tema fosse dado com uma certa antecedência, para vocês se interessarem, lerem alguma coisa, saberem o que vocês já sabem sobre o assunto e etc. E como eu já disse a vocês, muitas dessas questões levantadas estão no meu... Porque tem vários vídeos, cursos, conferências, por isso que eu estou dizendo, é num conjunto de vídeos que estão todos interligados e ligados ao tema principal que eu dei de glossário. Tá bom? Espero ter respondido as perguntas de vocês. Realmente na live não dei tempo, e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.